Abra sua Bíblia no Salmo 139. Deixa eu correr aqui. No versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Será que teria algum lugar que eu pudesse me esconder? Então eu quero falar com vocês sobre 3 assuntos aqui que está relacionado com a nossa vida e o nosso Deus. Primeiro, todos sabem, e se alguém não souber, ficará sabendo hoje, que tentar fugir da presença de Deus é impossível. Vou repetir. Tentar fugir da presença de Deus, tentar se esconder dele, é impossível. O nosso Deus, da sua morada, no mesmo instante, como ele não tem esse problema de fuso horário, do céu, no mesmo instante, ele vê todas as pessoas da terra. Ele sabe onde a pessoa está. Para ele não tem horário diferente. Agora, esconder é impossível. Mas tem 2 coisas preciosas que superam. É possível se esconder em Deus. Dele é impossível se esconder, mas é possível se esconder nele. E a terceira coisa, é possível ser escondido por ele. Impossível se esconder dele, mas possível se esconder nele e ser escondido por ele. Vamos primeiramente observar um homem que tentou se esconder de Deus. Como Deus trata as coisas? Vamos para o livro de Gênesis, do capítulo 3. De Gênesis, do versículo 8 até o versículo 10. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Isso era depois do meio-dia. E o que eles tentaram fazer? Diz então aqui o versículo. E escondeu-se Adão. Isso é o que ele pensava. Ele fugiu, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Ele pensava que estava escondido. Ele se escondeu entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Será que ele não sabia? Bem que ele sabia. Mas ele procurou chamar a atenção de Adão para uma conversa mais íntima. Onde é que você está? Olha, eu ouvi a tua voz soar no jardim. Temi
esse temer aqui não é temor de Deus, viu? Esse temer aqui é ter medo. É diferente. Uma coisa é temor de Deus, ter temor a Deus. E outra coisa é ter medo de Deus. Ele se escondeu porque teve medo. E por quê? Eu vi a tua voz, soar no jardim, fiquei com medo, porque estava nu. Escondi-me. Ah, você se escondeu? E ele disse quem é que te mostrou que você estava nu? O que você fez com a veste que eu te dei? Ah, mas o Adão não estava nu? Não. Adão e Eva não estavam nu. Mas estava com que roupa? Vestido de linho, de seda? Não. Deus criou o homem e o vestiu. Ele estava vestido. E a veste que Deus deu a Adão, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, olha bem, todos pecaram e destituídos ou despidos da glória de Deus. Que roupa é que Deus tinha vestido Adão? Com a sua glória. Veja o Salmo. Veja o Salmo. Acho que é o Salmo 104, né? Acho que é o Salmo 104. Vamos ver se é o 104. Salmo 104. O salmista diz assim, olha, bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu. Aqui vem um dos atributos dele, ele diz, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e majestade. O salmista disse isso. E quando Deus cria o homem, o que é que ele fala? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ó Deus magnífico, tu estás vestido de glória. Então, o homem que foi criado por Deus estava vestido com a glória de Deus. Essa é a grande diferença na eternidade. Deixa eu adiantar a vocês uma coisa que eu acho que vocês já sabem. A glória de Deus não será igual entre uma pessoa e outra. Todos que vão para o céu terão uma glória. Mas há pessoas que quando chegarem na glória terão mais glória do que o outro. E nunca mais aquele que tem menos glória alcançará o que tem mais glória. Porque ele aumentou aqui, mas o outro cresceu lá. E isso não para. A eternidade é uma eternidade de glória e de glória e de glória. Paulo disse assim, ainda não está manifestado em nós a glória que havemos de receber. Ainda não se manifestou. Mas haverá uma diferença? Sim. Isso será visto. Como no céu, meus irmãos, tem querubins, serafins, arcanjos e anjos. Eles são diferentes um dos outros em matéria de glória. Deus nos devolverá a glória. Ela será nossa.
Mas quando chegarmos lá na glória, cada um de nós vai receber de acordo com o serviço, a qualidade dele ou a qualidade do serviço que prestou a Deus enquanto esteve aqui. Deus não vai julgar simplesmente o trabalho, Ele vai julgar a qualidade do trabalho. É por isso que alguns ficarão como quem saiu de um incêndio. Quando pega fogo numa casa, a pessoa só sai com a roupa do corpo. E às vezes até sai sem a roupa, sai queimado. Haverá uma diferença no céu quando as obras forem provadas. Umas serão queimadas. Estou salvo, sim. Não vai ficar perdido. Você já está lá. Mas a glória será diferente. Oh, meu Deus, me ajuda, não é? Me ajuda. Essa glória nos foi devolvida. Com que tipo de veste Deus tornou a vestir o Adão? Ele ficou nu. Ele arrumou as folhas de figueira. Mas folha de figueira não tem sangue. Para ser vestido, tinha que ser derramado sangue para ser vestido. A primeira vez, quando ele recebeu a glória, ninguém precisou morrer para isso. Mas agora, para ser vestido, o cordeiro tem que ser morto. Adão, essa aí que você arranjou não serve. Essa folha vai secar. Então eu vou te vestir de novo. Eu vou te vestir com a pele do cordeiro. E matou o cordeiro, tirou o couro do cordeiro e fez Deus vestes e vestiu Adão e a sua mulher. E quando João olhou para ele, quando ele vinha chegando assim, Jesus disse assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi morto. Só esta roupa que Deus dá, o homem pode estar vestido outra vez. Quem rejeitar as vestes que Deus providenciou outra vez para o homem caído, não pode entrar nos céus. Só entra nos céus aquele que aceita a roupa que Deus deu para cobrir a sua vergonha. O cordeiro morreu e Adão foi vestido. O cordeiro morreu e nós estamos vestidos. Nós já estamos vestidos com a glória. O irmão sabe por que o demônio, ele não nos resiste? Ele pode tentar, não tenha medo, ele pode até te ameaçar, vai colocar medo para você não agir. Ele tem que ver. O que é que esse inimigo, por que ele não pode nos derrotar? Porque ele não pode suportar e nem desfazer e nem diminuir a glória de Deus que está em nós. Eu não sei, eu como homem não posso com ele, mas com a glória de Deus que Deus me vestiu, eu o expulso em nome de Jesus. E ele não tem outra coisa a fazer, ele tem que sair. Porque quando ele olha para um cristão salvo, ele vê a glória. Por quê? Porque ele perdeu. Ele perdeu a glória que tinha. E nós temos uma glória maior que aquela que ele tem. Que ele perdeu porque ele transgrediu. Nós temos porque aceitamos. Pois bem, que esse tipo de veste
Vamos ler Isaías 61? Isaías 61. O versículo de número 10. Diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com o manto de justiça. Como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Eu vou me regozijar, porque essa é a minha posição. Você se regozije também, porque essa é a sua posição. Nós estamos vestidos com vestes de salvação. E depois das vestes de salvação, tem uma cobertura chamada de justiça. Todos que estão vestidos de salvação são justificados. E de outra forma, são justos. Não porque ele pode ser por si mesmo. Não, nós somos justos porque estamos vestidos com a justiça de Deus. Nós recebemos pela fé e vem a justificação pela graça de nosso Deus. Então nós estamos vestidos com vestes de salvação e ainda cobertos com vestes de justiça. Pois bem, Adão não dá para se esconder, não. Agora eu posso me esconder nele. Eu podia ler ainda Hebreus. Como eu disse, folha de figueira não contém sangue, não é? Em Hebreus, é bom que se leia. Vamos ler Hebreus. A palavra de Deus, meus irmãos, quando exposta, o Espírito Santo tem compromisso quando a gente fala aquilo que está escrito. Porque é Ele que ilumina, é Ele que inspirou, é Ele que sabe. E nós descobrimos pela sua misericórdia. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, está escrito assim: de sorte, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Está vendo? Se não, ele perdeu a veste, sim, e não tem jeito de receber isso de volta, se não matar o cordeiro. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão. Por isso, Jesus morreu, e nós estamos remidos. Quanto custou a sua salvação? Quanto você pagou para ser salvo? Nada. A salvação é de graça. Só tem uma coisa: é preciso receber. É preciso recebê-lo. Para Deus, custou a vida do seu filho. Para Deus, Jesus deixou a posição original de Deus. Para Deus, Jesus tornou-se homem. Para Deus, Jesus se ausentou dos céus. Ninguém sentou na cadeira de Jesus. O lugar ficou vazio. Ele veio para cá. Deixou tudo, como diz Filipenses. Ele deixou tudo, abriu mão de tudo. Da posição de Deus, não perdeu a divindade, mas tornou-se homem. Um homem como você e como eu. Jesus sentia dores. Jesus ficou enfermo. Ele sentiu toda a pancada que deram na cabeça dele. Ele sentiu os espinhos da cruz, os espinhos penetrar na sua cabeça. Ele sentiu a batida do martelo e do prego na mão. Ele sentiu os seus pés furados, a dor. Ele sentiu quando o soldado deu uma lancetada, pegou a lança e furou ele de baixo para cima, e saiu sangue e água. Ele sentiu a dor. Ele sentiu tudo. Ele deixou de ser para que eu fosse. Irmãos, o pecado
o maior deles, se tem algum maior do que o outro, eu acho que tem um que é maior. O maior pecado que uma criatura pratica neste mundo é rejeitar a Cristo para não ser o seu Salvador. Não adianta inventar qualquer outra coisa. Rejeitar a Cristo é deixar de atender à vontade de Deus, transmitida a este mundo e demonstrada na vida do seu próprio Filho. Jesus assumiu o meu e o seu lugar. Quando ele voltou para o céu, tiveram que esperar um pouco lá. Ele foi, voltou, até a hora que ele sentou-se outra vez no lugar que ele ocupava antes de vir para cá. A primeira vez ele chegou quase sozinho, porque mesmo aqueles que ressuscitaram, eles não foram com ele naquele momento para aquele lugar, estão lá no paraíso, mas não participou da cerimônia. A cerimônia no céu com a chegada de Jesus foi distinta, foi bela, foi extraordinária. A Bíblia diz que Jesus não simplesmente foi para os céus, Jesus penetrou nos céus. E quando Jesus penetra nos céus, ele entra, penetrar, pegar aquela porta lá e chegar no final aqui. Alguém entrou até ali e outros penetraram até aqui. Jesus não entrou só no céu, Jesus penetrou nos céus. Houve uma fileira de seres celestiais que o acompanharam. Mas ele chegou sozinho. E o Pai disse para ele: assenta-te aqui à minha direita. Sabe por que eu digo isso? Porque está escrito que Jesus foi recebido nos céus. Tem umas 10 vezes isso na Bíblia. Receberam Jesus de volta. Ele foi recebido. E veio, e o Pai disse: senta-te aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos para estrada dos teus pés. O Espírito Santo não ficou na terra, não. O Espírito Santo, Jesus disse: olha, a presença dele fica aqui. Agora ele vai para lá. Porque o Espírito Santo teve que participar da glorificação de Jesus quando ele voltou para o céu. Jesus disse: olha, vocês agora não saem não. Espere mais um dia, deixa que o Espírito Santo desça sobre vocês. Eu vou enviar o Espírito Santo. Vou enviar porque eu não estava aqui. Eu vou enviar o Espírito Santo. Vocês ficam lá até que ele chegue. Depois que ele chegar, vocês começam a trabalhar. Então o Espírito Santo ficou na festa de cerimônia de Jesus quando voltou para o céu, depois que morreu na cruz e realizou a nossa salvação. Só que ele chegou sozinho. A festa foi bonita? Foi. Quantos dias duraram? 7 dias. E a segunda festa? Vai haver uma outra. Vai dizer outra vez: levantai, ó porta, vossas cabeças. Vai entrar o Rei da Glória. Primeira vez era o Senhor forte e poderoso da guerra. Agora a segunda vez é o Senhor poderoso, Senhor dos exércitos. O poderoso chegou sozinho. Na segunda vez, ele chegou com o exército. O exército de todos os salvos, de todas as épocas, de todo o mundo. Aí a festa não vai durar só 7 dias. Só que quando ele chegar com a gente lá, ele vai chegar diante de Deus e vai dizer assim para o Pai, o nosso Pai e o Pai dele, disse: meu Pai, eis-me aqui, amém. Depois vira e diz assim: e os filhos que tu me deste. É assim que está escrito: eis-me aqui a mim e os filhos, os crentes de todas as épocas. Você vai estar lá? Vai? Vai? Está seguro? Está. Então, o que eu tenho que fazer nesta vida? Esconder dele é impossível, mas eu posso me esconder nele. Abre o Salmo 32, versículo 7.
Salmo 32, versículo 7. Diz: Tu és o lugar em que me escondo. Oh, maravilha de Deus! Irmãos, vem a dificuldade, corra para esse lugar. Eu me escondo aqui, tu és o lugar em que me escondo. Oh, meu amado Salvador, tu és o lugar em que me escondo. Quantas vezes na nossa vida nós temos que parar o que estamos fazendo e correr depressa e se esconder no Senhor. Corra e se esconda, senão Ele te pega. É o salmo que todos gostam de ler, o Salmo 91. Olha o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem está perto? Escuta, se tiver um dia que tem o sol, quando não tem sol, você não vai ver. Só se você estiver na luz. Mas no sol, o que é que está mais perto do seu corpo? Quando o sol está bem forte, o que é que está mais perto do seu corpo? A sombra. Você pensa que é o braço? Não olha na perna assim. Você vê o seu corpo lá, ó. Tu és o lugar em que eu me escondo. Ah, sim. Ó Altíssimo, eu habito no esconderijo do Senhor. À sombra do Onipotente eu descanso. Você está perto do Senhor? A sombra do Onipotente te descansa. Traz paz, traz sossego. É a presença dEle junto a nós e nós junto a Ele. A sombra dEle nós podemos nos esconder nele. Às vezes uma pessoa quer nos pegar, mas não consegue. Porque ele não tem como me tirar do esconderijo. Ele pode tentar, mas tem alguém que não deixa. Pode tentar até matar. E Deus não deixar. Eu sei que houve mortes por perseguição, mas nesta vida pode haver alguém tentar tirar, ou alguém que tente tirar a sua vida, e Deus não permite. A bala não sai do revólver, o tiro sai do pé de quem está querendo atirar. E outra vez, Deus se esconde. Eu escondo nele e ele me esconde. Aqui está dito que eu posso me esconder em Deus. Salmos 32, versículo 7. Mas agora eu vou ler para vocês que Deus também me esconde nele. Eu vou para lá, ele vem para cá. Ele me esconde. E para isso, eu vou ler Êxodo com vocês. Êxodo, capítulo 2. Essa leitura vai ser um pouco mais longa. Eu vou ler com vocês. Vocês acompanhem Êxodo 2. Vamos começar no versículo 1. Êxodo 2, 1. E foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com a filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume pés, e pondo nela o menino, a pôs no junco à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe a Miriam, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse:
dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria esse menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher torou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas tenho te tirado. Faraó resolveu matar todas as crianças do sexo masculino no seu reino. Deu ordem: mulher, tem problema, pode deixar viver. É homem, mata. Então, a mãe de Moisés não pôde ficar muito tempo com ele. Veio a irmã dele, fez um cesto, colocou na água, com o menino dentro, e soltou. E Deus escondeu Moisés na casa da sua filha, só para ele deixar de ser besta. Você está querendo matar todos os meninos? Tá bom, pois eu vou esconder o meu na sua casa. Você não vai ver. Quando Deus esconde, ninguém acha. Moisés ficou escondido lá. Aí não teve mais jeito de a mãe esconder. Pode deixar que a filha dele cuida dele. O irmão viu o que Deus faz? Deus vai te esconder, não tenha medo não. Se alguém está tentando mexer com você, não vai te achar. O seu Deus vai te esconder. Não vai ter conhecimento disso não. Não podia mais se esconder. Ah, não pode? Então deixa comigo. Eu vou esconder. Agora sim, nós estamos já para a parte final. Eu pergunto a você, onde é que Deus me esconde? Esconder dele é impossível. É possível esconder nele? Sim. E é possível ser escondido por ele? Também. Eu me escondo. Tu és o lugar em que me escondo. Não diz o Salmo 32? Tu és o lugar em que eu me escondo. Então eu posso esconder nele. E ele me esconder? Sabe, irmãos, quando depende de mim de esconder em Deus, eu posso falhar. Por um cochilo, a gente pode sair da casa. E quando não sai, se cochilar, põe o morador para fora. Tive uma igreja no Apocalipse, que eles puseram Jesus para fora da casa. E ele chegou e disse: quero entrar de novo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro na casa. Mas essa porta não tem tranca para o lado de fora. A porta do seu coração não tem tranca para o lado de fora. Quem tem que abrir é você para o lado de dentro. Porque ele está à porta e bato. Mas não tem tranca para abrir. Quando se abre o coração, ele entra. Eu posso me esconder nele. Mas se a gente cochilar, pode acontecer o contrário. Onde Deus me esconde? Dá para pensar bem nisso um pouco? Onde é que Deus se esconde? O Deuteronômio 33, Moisés responde isso de uma maneira extraordinária. Deuteronômio 33, 12. De Benjamim disse, é um dos filhos queridos, o amado, vamos ler comigo agora aí, vai. O amado do Senhor habitará seguro com ele, agora, todo dia
o Senhor, e onde é que ele vai morar? Onde? Entre seus ombros. Tu és o lugar que eu me escondo. Tu és o lugar onde eu me escondo. Mas onde eu escondo é onde? Aquele a quem o Senhor ama vai morar com ele, seguro, habitando com ele. O Senhor todo dia o protege, não sai da casa, e ele morará entre os ombros do Senhor. O que tem entre os seus ombros? Olha, é claro que a forma de Deus não é a forma humana. Mas quando Deus quer se revelar, muitas vezes ele se revela como homem, como Jesus veio. Então, como homem, vamos pensar aqui, o que é que está entre o coração de Deus? Entre os ombros de Deus, eu já disse o que é. Irmão, fulano de tal, você mora no meu coração. Às vezes, né? Mas Deus diz assim, você mora no meu coração. Você mora entre os meus ombros. Você está no centro da minha vida. Você mora no meu coração. Então é o lugar onde eu me escondo. Você vai ver a mamãe quando pega o neném? Está fazendo frio, está quente demais, está trovejando, está chovendo. Onde é que a mãe põe o filho? Não é aqui? A mãe pega o filho, ó, põe no coração. Quando a chuva vier, quando o sol estiver muito quente, quando a tribulação estiver perturbando, lembre-se, você está entre os ombros de Deus. É aí onde eu me escondo. Irmão, você sente isso às vezes? Principalmente pela madrugada, é mais fácil, viu? Você já pediu um abraço? Você já teve coragem de dizer, Senhor, me dá um abraço? E você sentir quando Ele te abraça? Eu escrevi um assunto com diversos textos na Bíblia que fala de abraço. Tem diversos textos na Bíblia que falam de abraço. Tem até um que diz para deixar de abraçar. Mas é tão gostoso, tão precioso, quando você se esconde em Deus, você esconde nele e você sente Ele te abraçar como o pai abraça um filho. Você pode sentir isso, tenha certeza, não tenha dúvida, porque o abraço do Senhor é tão gostoso, tão macio. Você sente, parece que Ele está te apertando assim no peito dele. Eu já pedi, Senhor, me dá um abraço, me abraça. E você vê, quando o Espírito de Deus vem, não só habita em você não, Ele te abraça. Tu és o lugar em que eu me escondo, Ele me abraça. Crente, salvo, filho de Deus, você não é um religioso qualquer. Você é um filho de Deus que tem um pai que te ama e te abraça. Quando você chora, Ele te abraça. Você sente o carinho desse Deus, é onde você se esconde no seu coração. E teve um outro lugar, tem outro lugar que o Pai e Filho e o Espírito Santo são três pessoas numa só, mas tem um lugar ainda mais claro que você pode ter essa certeza e você vai ler isso agora. Abre a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1 e versículo 24. Colossenses 1, versículo 24, e depois eu vou ler logo em seguida outro. 1, 24.
diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições pelo seu corpo, que é a igreja. Olhe bem. Agora leia Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está onde? Escondida com Cristo em Deus. Tu és o lugar em que eu me escondo, mas a minha vida está escondida com Cristo em Deus. É essa segurança que o cristão tem. Ele não pode se esconder de Deus, mas pode ser escondido por Ele e pode se esconder nele. Tu és o lugar em que eu me escondo. O último texto. Você pode estar escondido no nome de Deus. Você pode se esconder no nome do Pai. Abra sua Bíblia, você verá isso. João, capítulo 17, e veja o versículo 11 e o versículo 12. 11 e 12. Está escrito: eu já não estou no mundo, eu não estou mais no mundo, mas eles, Pai, estão no mundo. É a oração sacerdotal. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, como nós somos um. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Quantos lugares nós podemos ser guardados? Eu posso me esconder nele, eu posso ser escondido por ele, e agora aqui está escrito que eu estou guardado no nome dele. Esse lugar, irmãos, onde eu estou guardado no nome dele, no nome do Pai, é onde o maligno não pode nos tocar. Não pode nos tocar. Olha bem, o valor do nome de Deus, quando ele pode me esconder no nome do Pai, ele me esconde no corpo do seu Filho e esconde no seu nome. Faça um teste. Eu acho até que não é bom fazer esse teste, não. Eu vou falar para você fazer esse teste. Mas vamos supor que você se descuide quando está dirigindo o carro e comete uma infração no semáforo. Chegar, você passou um pouco, aí o policial que estava lá, que você não viu, manda você encostar. Aí você vai encostar. Esse é o seu documento. Aí na hora que você vai dar o documento para ele, você é uma autoridade. Aquele policial, se pegar o documento de uma autoridade maior que ele, pelo nome, às vezes vai mandar ele embora. Você, olha, eu não devia ter feito isso, mas como é o senhor, pode ir embora. Quem é ele? Ele é o filho do juiz de direito. Quem é ele? Ele é o filho do coronel fulano de tal. E passou por quê? Porque estava protegido pelo nome daquilo que o pai dele é. Já aconteceu isso com você? Umas vezes, em São Paulo, um irmão, que eu fui buscá-lo no aeroporto, cometeu uma transgressão, o policial nos parou. E quando ele pediu o documento, eu, de propósito, tirei a minha credencial de ministro. Eu não era o motorista. Quando ele pegou a credencial, ele orou. Falou para o motorista, por causa dele, eu não vou te multar.
porque ele é um ministro e eu sou membro de uma igreja. Eu vou respeitar a presença do ministro. E escapou da multa. Agora pense bem. Eu estou guardado no nome de Deus. É nesse nome. Eu estou protegido por esse nome. O maligno não me toca. O maligno não te toca. Porque você está escondido em Deus, no seu nome e no corpo de Cristo, que é a igreja onde você está. É impossível se esconder de Deus, mas é possível se esconder nele e ser escondido por ele. Agora eu vou ler um dos versículos mais tristes das Escrituras. Se lembra ainda de Mateus 11, 28? Quem se lembra de Mateus 11, 28? Esse aí não é o mais triste. O que diz Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus estava convidando para se esconder nele. Vinde a mim cansado, eu te dou descanso. Oprimido, eu te dou tranquilidade. Eu te alivio. Mas venha. Aí um dia, ele olhou para a nação dele. Em Lucas 13, 34. Lucas 13, 34. Ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintos debaixo das asas. Quantas vezes eu quis te proteger, como a galinha, quando vê o gavião veio passando, a galinha junto, esconde debaixo das asas, para o gavião não pegar os pintinhos. Já viram isso? Quem morou na roça como eu, a galinha percebeu o gavião, ela dá o cântico dela, e os pintinhos correm, ela ajunta debaixo das asas. Jesus de Jerusalém, eu quis fazer isso com vocês. Eu quis esconder vocês. Como uma galinha junto os pintinhos. Aí ele disse: infelizmente vocês não quiseram. Eu quis esconder. Quantas vezes eu quis. Vocês não quiseram. A vossa casa vai ficar deserta. Vocês não vão me ver mais. Até aquele tempo que venha e digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí eles vão receber. Mas nós, graças a Deus, ouvimos a voz. Ele disse: vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tu és o lugar em que eu me escondo. Eu não posso me esconder de ti, então eu me abrigo em ti. Eu me escondo em ti. Tu me esconde também no Senhor. Igreja de Deus, nós somos o povo mais protegido da terra. A mão do Senhor está sobre nós. Nós moramos no corpo do nosso Salvador. Eu não preciso mais nem querer esconder dele, não é impossível. Mas graças a Deus que eu me escondi um dia nele, e ele me recebeu e me escondeu nele.